Você sabia que as últimas palavras que você pronuncia antes de dormir podem transformar completamente a sua vida? Nesta noite, milhões de pessoas irão se deitar carregando o peso de suas preocupações, mas você pode ser diferente. Davi conhecia esse segredo quando escreveu: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Isso não era apenas uma oração bonita, era uma chave mestra que abria as portas do descanso sobrenatural. O próprio Jesus nos ensinou que, quando oramos em secreto, nosso Pai Celestial nos recompensa. E se esse lugar secreto fosse o seu quarto na escuridão da noite? E se esses momentos íntimos com Deus se tornassem o remédio mais poderoso para a sua alma? Vamos descobrir juntos como uma simples conversa noturna com Deus pode te libertar das correntes do estresse, curar as feridas do seu coração e te preparar para receber milagres que você nunca imaginou. Antes de começarmos, quero que declare nos comentários: "Nesta noite, entrego minhas cargas a Deus e descanso em sua perfeita paz." Que essa declaração seja o primeiro passo rumo a noites de restauração divina e dias cheios de vitória. Vamos começar. Número 1. A diferença entre dormir e descansar em paz muda toda a sua vida. Você já sentiu que justo antes de dormir, sua mente se enche de pensamentos, alguns tão pesados que parecem te impedir de descansar? Esse momento de silêncio, quando as luzes já estão apagadas e o barulho do dia se cala, não é um momento qualquer. É um momento sagrado que pode mudar a sua vida se você o entregar a Deus. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança, diz o Salmo 4:8. Davi escreveu essas palavras a partir de uma convicção profunda de que ninguém mais, nem nada mais, podia lhe dar o verdadeiro descanso que sua alma precisava. E essa é a primeira verdade que eu quero que você guarde hoje. Quando você fala com Deus antes de dormir, esse instante frágil se transforma em uma oportunidade divina para que a paz dele te envolva. Muitos fecham os olhos e simplesmente dormem, mas nem todos repousam. Há quem durma carregando ansiedades, medos, culpas, pendências do dia e preocupações com o amanhã. E é por isso que acordam tão cansados quanto, ou até pior, porque existe uma grande diferença entre dormir e descansar na presença de Deus. Você já se perguntou por que há noites em que você se vira de um lado para o outro na cama sem encontrar alívio? Talvez seja porque você ainda não entregou suas cargas ao único que pode sustentá-las. Esse momento antes de fechar os olhos não é para repassar seus problemas, mas sim para lembrar das bênçãos de Deus. O próprio Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois cada dia traz consigo o seu próprio mal. Mas nós insistimos em carregar nas costas o que só Deus pode levar. O momento de transição entre a vigília e o sono é profundamente espiritual. Na Bíblia, a noite representa tanto vulnerabilidade quanto refúgio. É um espelho do nosso estado interior. Aqueles que vivem cheios de ansiedade dormem agitados. Aqueles que confiam em Deus dormem seguros. O Salmo 4:8 não foi escrito a partir de um palácio seguro, mas de uma realidade onde Davi tinha inimigos, incertezas e batalhas. E mesmo assim ele dizia: "Em paz me deitarei", porque não era o ambiente que lhe dava paz, mas a certeza de que ele estava nas mãos do seu Senhor. Essa certeza também pode ser sua esta noite. Imagine como o seu descanso mudaria se antes de dormir, ao invés de repassar seus medos, você começasse a lembrar das misericórdias de Deus na sua vida. Cada bênção que Ele já te deu hoje.
Cada vez que Ele te sustentou, quando você pensou que não iria aguentar. Cada vez que Ele abriu uma porta, quando tudo parecia fechado. Esse pequeno exercício, essa oração simples, mas sincera, é o começo de um descanso sobrenatural. Um descanso que não depende do travesseiro nem das circunstâncias externas, mas daquele que não dorme, para que você possa dormir em paz. Encerre o dia com gratidão, não com preocupação. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro 5,7 que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Mas essa entrega não é automática, é intencional. Quando você diz, Senhor, hoje eu coloco tudo isso em Tuas mãos, você coloca de verdade e Ele assume o controle, e você pode descansar. Essa é a paz que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4,7. Não é uma paz humana, que depende de tudo estar bem, mas uma paz divina, que guarda seu coração e sua mente, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Esse momento sagrado todas as noites é um presente, uma oportunidade de ter um encontro íntimo com o Pai antes de fechar os olhos. Uma conversa honesta, sem máscaras, onde você pode chorar se for preciso, agradecer pelo que foi bom, pedir forças para o que está por vir e sentir como o Espírito dele te envolve em calma. Não é um ritual vazio, é a expressão viva da sua fé. A fé que diz, Senhor, eu não consigo sozinho, mas sei que Tu estás comigo. Por isso eu quero te perguntar algo. O que seria diferente na sua vida se todas as noites, ao invés de repassar os problemas, você repassasse as bênçãos? Como mudaria o seu ânimo, suas manhãs, sua maneira de enfrentar os dias, se cada noite você terminasse entregando tudo a Deus? Reflita um momento sobre isso, porque essa resposta vai marcar a diferença entre dormir ansioso ou descansar em confiança. Não importa como foi o seu dia, não importa quão pesadas sejam as cargas que você traz. Hoje mesmo você pode fazer o que Davi fez. Você pode dizer a Deus, Senhor, aqui estão meus medos, minhas dúvidas, minhas culpas, meus planos. Eu te entrego tudo. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha paz. E quando fizer isso, o Espírito dele encherá o seu quarto. E você vai entender o que significa deitar em paz e dormir, porque só Ele te faz viver em segurança. Nesta noite, não vá dormir sem falar com Deus. Este é o seu momento sagrado. Um momento que pode transformar não apenas o seu descanso, mas o seu coração inteiro. A paz que Ele dá não é como a do mundo, e ninguém pode tirá-la de você. Experimente hoje, fale com Ele, entregue suas cargas e descanse na paz dele. Amém. Número 2. Levar seus problemas para a cama é roubar o descanso da sua alma. Me diga uma coisa, por que você insiste em levar para a cama a mesma bagagem emocional com a qual caminhou o dia inteiro? Você se olha no espelho ao final do dia e talvez nem perceba, mas seus ombros caídos e seu olhar cansado revelam tudo. Você carrega culpas, pendências, conversas que te feriram, preocupações que você não sabe como resolver. E essa carga, embora invisível aos olhos dos outros, pesa sobre sua alma e acaba roubando o seu descanso. Por isso, a palavra é tão clara e amorosa ao te lembrar: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso está em 1 Pedro 5,7. E não é dito como um conselho opcional, mas como um mandamento cheio de ternura. Deus não te pede para ser forte e aguentar tudo. Ele te pede para entregar a Ele suas ansiedades, porque é Ele quem cuida de você. Cada vez que você se deita com as cargas intactas, como se fossem parte de quem você é, o seu espírito paga o preço, porque as preocupações não entregues não desaparecem por conta própria. Pelo contrário, se multiplicam na escuridão como sombras que parecem maiores quando as luzes se apagam. E você tenta dormir, mas seu coração dispara e seus pensamentos giram em círculos. Essa é a carga invisível da qual você precisa ser livre hoje. Não basta apenas fechar os olhos e fingir que está tudo bem. Essa não é a paz que Deus deseja para você.
porque a verdadeira paz vem quando você decide, num ato consciente de fé, depositar suas preocupações nas mãos do seu Pai. E aqui está algo que você precisa entender. Entregar não é o mesmo que esquecer. Esquecer é fazer força para não pensar, se distrair, fugir. Mas entregar é outra coisa. Entregar é ir até Deus com sinceridade e dizer: aqui está o que eu não consigo resolver. Aqui está o que me pesa. Aqui está o que me tira a calma. E deixar lá, confiando que Ele sabe o que fazer com isso. É isso que Ele espera que você faça todas as noites. Que você se apresente diante do trono dEle, do jeito que você está, e solte sua bagagem. Mas eu sei o que talvez você esteja pensando. Se eu não me preocupar, quem vai? A responsabilidade é minha. E é verdade que Deus espera que sejamos responsáveis. Você precisa fazer a sua parte, trabalhar, amar, decidir, cuidar do que Ele te confiou. Mas preocupação não é o mesmo que responsabilidade. Responsabilidade é fazer o que está ao seu alcance. Preocupação é tentar controlar o que só Deus pode controlar. Essa é a diferença entre descansar e se esgotar, porque a ansiedade é uma falsa sensação de controle que acaba adoecendo a sua mente e o seu corpo. E sim, o seu corpo também fala. Essa tensão nos ombros, esses nós nas costas, essa dor de cabeça que não passa, são sinais de que sua alma não está em paz. As cargas não resolvidas acabam se manifestando no físico porque Deus nos criou corpo, alma e espírito em harmonia. Por isso, quando o seu espírito solta, seu corpo relaxa. Quando a sua mente confia, seu coração bate tranquilo. Essa é a paz que excede todo o entendimento. E essa paz está disponível para você todas as noites, se você decidir confiar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você já confia a sua eternidade a Deus, se acredita que quando morrer, sua alma estará segura nele, por que não confia também o seu amanhã? Se você já crê que Ele te deu a salvação e a vida eterna, por que duvidar que Ele pode sustentar as pequenas áreas da sua vida? Essa incoerência nos expõe e nos lembra o quanto ainda precisamos crescer na fé. E isso é o mais bonito. Toda noite é uma nova oportunidade de amadurecer, de soltar um pouco mais, de confiar um pouco mais. Então, nesta noite, não vá dormir com as mãos cheias de preocupações. Esvazie tudo na presença de Deus. Diga: Pai, aqui estão os meus medos, aqui estão as minhas cargas, aqui estão as minhas lágrimas. Tu prometeste cuidar de mim, e eu creio nisso. Não quero mais carregar isso sozinho. E fique ali, mesmo que suas emoções não te acompanhem no início. Mesmo que você não sinta nada de imediato, confie, porque a paz de Deus nem sempre grita. Às vezes, é um sussurro que te cobre enquanto você dorme. Não é necessário continuar levando essa bagagem emocional para a cama. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma promessa que continua válida hoje, mas a decisão é sua. Nesta noite, decida não se deitar igual a ontem. Nesta noite, fale com Deus. Nesta noite, entregue sua bagagem. E nesta noite, finalmente, descanse em sua paz, porque Ele cuida de você mesmo enquanto você dorme. Número 3. Falar com Deus como Pai transforma sua oração de ritual em relacionamento. Você já parou para pensar como seria sua vida se todas as noites você falasse com Deus como fala com seu melhor amigo? Não com fórmulas decoradas, nem com frases vazias, mas com o coração, com a confiança de um filho que se sente seguro nos braços do Pai. Jesus nos revelou um segredo poderoso em Mateus 6,6, quando disse: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai. Ele não estava falando de um ato religioso frio, mas de uma intimidade real, de um encontro no secreto onde nada nem ninguém pode interferir. Essa conversa à noite, no silêncio do seu quarto, pode transformar não apenas o seu descanso, mas toda a sua perspectiva.
Porque a oração não é um monólogo onde só se pede, é um diálogo vivo que cura a alma. O quarto é mais do que um espaço físico. É um símbolo da intimidade, do reservado, daquilo que só você e Deus conhecem. A intimidade do quarto significa fechar a porta não apenas para se afastar do barulho externo, mas também para deixar de fora as aparências. Quando você está a sós com Deus, não precisa de máscaras, nem de discursos bem elaborados. Só precisa de um coração disposto a se abrir. É ali, nesse lugar secreto, que os pesos que você carregou durante o dia podem ser entregues e o seu espírito começa a encontrar paz. A escuridão da noite, inclusive, favorece essa abertura emocional. Porque quando as luzes se apagam, muitas defesas também caem e a alma se torna mais sincera. Por isso, a oração noturna tem um poder tão especial. Mas há algo que você deve lembrar. Orar não é recitar palavras para impressionar. Jesus foi muito claro em Mateus 6, quando também disse que não sejamos como os hipócritas, que oram para serem vistos pelos outros. Orar para ser ouvido por homens é religião vazia. Orar para ser ouvido por Deus é relacionamento vivo. Por isso eu te pergunto, quando foi a última vez que na sua oração você não pediu nada, mas apenas conversou com Ele? Contou como você se sentia, agradeceu sem pressa, confessou seus medos mais profundos. Esse tipo de oração transforma, porque não se trata de obter coisas, mas de cultivar proximidade. Muitos se perguntam se o lugar físico importa, e eu te digo que sim, porque o que você faz no físico afeta o seu espírito. Um cantinho limpo, uma cadeira confortável, uma Bíblia aberta. Isso te ajuda a lembrar que está diante de um encontro importante. Você não precisa de um templo de pedra para se encontrar com Ele. O seu quarto, o seu espaço onde você fecha a porta, é o altar onde Deus espera te ouvir. E quando você faz isso com intenção, o seu espírito começa a reconhecer a diferença entre um ritual mecânico e um momento sagrado. A diferença entre religião e relacionamento se vê na forma como você ora. Quem apenas pratica religião repete orações decoradas, como se Deus não ouvisse o coração. Mas quem entende que Deus é Pai, abre a alma sem medo. Porque sabe que não está falando com um juiz distante, mas com um pai que cuida e ama mais do que se pode entender. Essa confiança muda a forma como você se aproxima dele. Muda até a forma como você encara o amanhã. Porque quem se deita depois de ter falado com Deus, se levanta com forças renovadas. Gosto de pensar que a oração da noite é como aquela última ligação do dia que fazemos para quem amamos. Uma conversa íntima, sem testemunhas, onde se pode rir, chorar, agradecer, descansar. E quando a ligação termina, o coração parece mais leve, mais em paz. É assim quando você fala com Deus. Ele ouve seus suspiros, seus silêncios, suas palavras atrapalhadas. Ele não precisa que você se expresse com perfeição, só quer que você seja sincero, porque para Deus o coração importa mais do que a eloquência. Então, nesta noite, eu te convido a tentar algo diferente. Não tenha pressa em pedir, não leve uma lista interminável de petições. Apenas sente-se com Ele e fale. Diga o que você nunca disse a ninguém. Conte o que te alegra e o que te assusta. E quando terminar de falar, fique em silêncio e permaneça ali mais um pouco. Você não imagina o quanto a presença dele se faz sentir quando você não tem pressa de ir embora. Porque ele está mais interessado em passar tempo com você do que em cumprir suas listas. Pense nisso. Se o próprio Jesus, sendo o Filho de Deus, buscava lugares solitários para orar, como nós não faríamos o mesmo? Não subestime a força de uma conversa honesta com Deus todas as noites. Essa intimidade te lembra quem você é.
te fortalece nas fraquezas e te enche da paz dele. Essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que cobre sua mente enquanto você dorme. Nesta noite, feche a porta, desligue o ruído, fale com seu pai, entregue suas cargas e descanse na paz dele. Porque mais do que pedir, orar é o presente de saber que você não está sozinho, que ele está ali, te ouvindo, te amando, cuidando de você. E quando você entende isso, quando você vive isso, o descanso chega à alma antes mesmo de fechar os olhos. Número 4. Quem dorme sob a proteção de Deus acorda invencível. Você já percebeu o quão vulnerável você é enquanto dorme? Quando fecha os olhos e o corpo finalmente se rende, sua consciência se apaga e você não tem como se proteger por si mesmo. Nessas horas silenciosas, enquanto o mundo continua girando e a noite cobre tudo, parece que você fica exposto. E, no entanto, você não precisa ter medo. Porque mesmo quando sua guarda baixa, a de Deus nunca baixa. O Salmo 91:5 declara com uma força reconfortante: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Ele cuida de você, ele te cobre, ele vigia enquanto você descansa. Essa é a armadura invisível que te protege durante a noite. Na nossa humanidade, o sono é símbolo de fragilidade. Dormimos sem saber o que acontece ao nosso redor. Não ouvimos cada som, não vemos quem passa perto, não sabemos o que se move no invisível. Mas Deus sabe. Ele não dorme, ele não pisca. Sua palavra diz no Salmo 121:4 que aquele que guarda Israel não dorme, nem cochila. Essa é a promessa sobre a qual você pode se deitar em paz. Quando você entrega suas cargas antes de dormir e confia que Ele está velando por você, seu coração se liberta do medo. Porque não é necessário viver com temor do que pode acontecer enquanto você dorme, se você sabe quem é o seu guardião. O Salmo 91 não é apenas um poema bonito. É uma promessa para aqueles que habitam à sombra do Altíssimo. Essa sombra é o seu refúgio. Essa sombra é o seu escudo. Quando você ora antes de dormir, quando declara em voz alta que nenhuma arma forjada contra você prosperará, está ativando essa cobertura sobre sua casa, sua família, sua mente. Sim, é verdade que há uma realidade espiritual. Sim, há ataques que são lançados durante a noite enquanto o homem natural dorme. Mas também é verdade que o sangue de Cristo te cobre, que seus anjos acampam ao seu redor e que nenhuma flecha pode atravessar a armadura que Ele colocou sobre você. E aqui eu quero ser honesto com você. Muitos dormem com medo do que sonham, com medo do que sentem na escuridão, com medo do que pode acontecer. Mas não é isso que Deus deseja para você. Existe uma diferença entre sentir medo e ter reverência. O medo paralisa. A reverência te lembra quem é que manda. Respeitar o poder protetor de Deus não é viver tremendo diante do que o inimigo tenta fazer, e sim descansar tranquilo, porque você sabe que o seu Pai está no controle. E essa fé na proteção dele não apenas cura o seu espírito, ela também melhora o seu descanso físico. Você dorme mais profundo, mais tranquilo, porque não está mais lutando batalhas que não foram feitas para você lutar. Por isso é tão importante declarar proteção antes de dormir. Que seus lábios proclamem o que sua fé já crê. Que na sua oração noturna você diga: Senhor, cobre-me esta noite com teu manto. Rodeia meu quarto com teus anjos. Que nenhuma obra do inimigo prospere contra mim, nem contra os meus. Essa declaração não é magia. É fé em ação, é vestir a armadura espiritual antes de fechar os olhos e permitir que sua alma confie plenamente que Deus fará o restante, porque você não precisa ficar acordado vigiando, se já tem alguém que vela por você. No silêncio da noite, acontecem coisas no mundo espiritual que você não vê, e mesmo assim, o seu Pai Celestial não deixa de vigiar nem por um segundo. Quando você não pode se defender, Ele luta por você.
Quando você não consegue estar alerta, Ele está. Essa é a verdade que te permite fechar os olhos e descansar sem medo. Porque se Ele não dorme para cuidar de você, por que você insiste em não dormir para tentar resolver tudo? Por que manter sua mente desperta, imaginando perigos, se você já pediu que Ele cuide de tudo? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, sinceramente, hoje à noite. E quero que você se lembre disso. A noite não é inimiga do Filho de Deus. A escuridão não tem a última palavra, porque mesmo nas trevas, a luz dele te cobre. O Salmo 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Essa luz invisível, mas real, cobre cada canto do seu quarto e cada canto da sua alma enquanto você dorme. Então, pare de lutar sozinho. Pare de checar as portas 1000 vezes por medo. Pare de repassar seus temores na mente. E nesta noite, antes de dormir, fale com Deus. Entregue suas cargas, vista a armadura invisível dele e descanse na sua paz. Porque Ele não falha, porque Ele sempre vela, porque nas suas mãos você está seguro. Número 5. As feridas que cicatrizam à noite se transformam em testemunhos durante o dia. Você já percebeu que as feridas da alma parecem doer mais à noite? Quando o dia termina e o silêncio do quarto envolve sua mente, as lembranças, as palavras duras, as decepções, tudo isso volta a se sentir como um peso insuportável. Mas também é verdade que, nessa mesma escuridão, quando você tem coragem de falar com Deus, a presença dele se torna mais evidente, mais terna, mais curadora. O Salmo 147:3 diz com clareza e esperança: Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Em outras palavras, Deus não espera que você chegue até Ele perfeito e inteiro. Ele te recebe quebrado, fraco, ferido, e é ali mesmo que começa a cuidar das suas dores. Na quietude da noite há algo quase milagroso. É como se o coração finalmente pudesse ser honesto, reconhecer aquilo que não teve coragem de confessar durante o dia. Esse silêncio não apenas te expõe, mas também te permite ouvir a voz suave do Senhor dizendo: Estou aqui, pronto para curar o que ainda sangra. Essa é a medicina noturna de Deus. Enquanto o mundo dorme e a cidade se cala, Ele trabalha nas profundezas da sua alma. E essa cura não é superficial nem apressada. Ele cura e também trata, porque a ferida precisa de tempo para fechar, e seu curativo de amor te protege nesse processo. Talvez você pense que com o tempo as feridas cicatrizam sozinhas, mas a verdade é que há uma grande diferença entre cicatrizar e curar. Cicatrizar é cobrir e seguir em frente sem tratar a dor. Curar é permitir que Deus transforme aquela ferida em testemunho, em força, em algo que não dói mais ao ser tocado. Curar é mais do que fechar, é ser completamente restaurado. Por isso, cada noite é uma oportunidade de se apresentar diante dele e dizer: Senhor, isso ainda dói. Isso eu não sei como lidar, isso eu não entendo. E Ele, como um médico paciente, coloca suas mãos sobre você e começa a sua obra. O silêncio noturno tem um propósito. Ele nos obriga a parar e processar o que sentimos. Durante o dia, é fácil esconder a dor atrás de uma agenda cheia, de um sorriso, de uma ligação, de uma desculpa. Mas à noite, não há nada que distraia. E esse é o melhor momento para abrir o coração a Deus. Porque só quando você mostra o que está no fundo da alma, Ele pode aplicar seu bálsamo. É aí que o Espírito Santo age, trazendo consolo às suas lágrimas e paz à sua mente cansada. Essa presença é verdadeiramente terapêutica, mais do que qualquer palavra humana. Mas também há algo que depende de você. Apresentar suas feridas a Deus é um ato consciente. Ele não força a porta, não invade sua privacidade emocional. Você precisa entregá-las, precisa dizer:
Aqui está o que eu não consigo carregar sozinho. Aqui estão meus medos, minhas lembranças, minhas culpas. Ele não te julga por estar ferido. Pelo contrário, é justamente aos quebrantados que ele chama primeiro. Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Lembre-se disso. E não é verdade que à noite as feridas parecem maiores, mas também é verdade que nessas mesmas noites Deus parece mais próximo. Porque enquanto o mundo dorme, você e ele podem ter uma conversa íntima que ninguém mais ouve. Você pode chorar sem medo, falar sem reservas, sentir sem restrições. E isso faz parte da cura. Porque antes de restaurar seu exterior, Deus quer restaurar seu interior. Nesta noite, não esconda suas feridas debaixo do travesseiro, nem as reprima com pensamentos que só aumentam a dor. Fale com o seu pai. Entregue suas cargas. Deixe que ele as tome em suas mãos. E depois, descanse na paz dele, confiando que o processo de cura já começou. Talvez você não acorde amanhã com todas as respostas, nem com todas as cicatrizes apagadas, mas você vai acordar mais leve, mais forte, mais disposto a continuar confiando, porque é assim que ele trabalha, um dia de cada vez, uma ferida de cada vez, um coração de cada vez. Então, nesta noite, enquanto todos se calam, você levante sua voz aos céus, fale com ele, diga o que dói, e ouça a voz dele te dizendo: não tenha medo, eu estou aqui. Porque na escuridão, quando a alma mais dói, também é quando mais sentimos a medicina do seu amor. Essa é a cura emocional que só a presença de Deus pode te dar. Essa é a paz que você precisa para dormir e a força que você precisará amanhã para seguir em frente. E quando você entende isso, quando você vive isso, nada nem ninguém pode tirar de você a certeza de que suas feridas estão nas melhores mãos. Número 6. O que você semeia em oração noturna, você colhe ao amanhecer. Você já parou para pensar que aquilo que você diz em oração nesta noite já está semeando o milagre que verá amanhã? Cada vez que você fecha os olhos e fala com Deus antes de dormir, está plantando no invisível algo que germinará no tempo certo. Jesus explicou isso com simplicidade e poder em Marcos 11:24. Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Essa é a fé expectante que transforma seu descanso. Quando você ora com certeza, não está apenas falando, está semeando, porque as orações noturnas são sementes lançadas na terra fértil da fé, que Deus se encarrega de fazer florescer ao amanhecer. Há quem ore, esperando que talvez algo aconteça, como se fosse uma possibilidade distante. Mas Jesus nos ensinou que existe uma diferença enorme entre esperar que algo possa acontecer e crer que já aconteceu no mundo espiritual, mesmo que ainda não se veja no natural. A fé não é ilusão. A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Isso significa que quando você ora, pode deitar tranquilo, em paz, porque seu Pai já ouviu e já começou a agir naquela situação. Mesmo que seus olhos ainda não vejam a resposta, seu espírito já descansa, porque sabe que o milagre está a caminho. Orar à noite é mais do que uma rotina piedosa. É preparar o solo da sua vida para que a intervenção divina se manifeste no tempo perfeito de Deus. Muitas vezes, queremos que a resposta venha na hora, no nosso tempo. Mas a Bíblia nos lembra que os pensamentos dele são mais altos que os nossos e os caminhos dele mais perfeitos. Quando você ora antes de dormir e escolhe confiar, seu coração se alinha à vontade dele, mesmo que isso signifique esperar além do que você planejou. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Semear com fé e confiar que o dono da colheita sabe exatamente quando é o momento certo de colher. E aqui está algo que você não pode esquecer. A persistência noturna não apenas move o coração de Deus, ela também transforma o seu. Cada vez que você ora com fé, algo dentro de você muda, seus desejos se alinham,
Suas emoções se acalmam, seu espírito se fortalece, porque a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda você primeiro. Quanto mais você persevera no seu quarto secreto, mais preparado está seu interior para receber aquilo que Deus já preparou para você. Essa é a beleza da semeadura no escuro. O que não se vê à noite floresce à luz do dia. Por isso é tão importante ser específico quando você ora. Não tenha medo de apresentar a Deus seus pedidos com nome e detalhes. Ele não se assusta com seus sonhos, nem se surpreende com os seus desejos. Pelo contrário, ele se alegra quando você confia nele, a ponto de colocar em palavras aquilo que espera receber. Jesus perguntou ao cego: "O que queres que eu te faça?" Ele sabia a resposta, mas precisava que a fé falasse. Hoje à noite, faça o mesmo. Tenha coragem de dizer ao Senhor exatamente o que você espera. Porque quando sua fé se expressa com precisão, sua confiança também cresce. E agora, me deixe te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você ora hoje. Se você soubesse com absoluta certeza que Deus vai responder sua oração amanhã, como você oraria hoje? Como mudaria o tom da sua voz? Quão mais profunda seria sua gratidão? Essa é a postura que Ele deseja que você tenha quando ora antes de dormir. Falar com a certeza de que já está feito. Porque para Deus nada é impossível e sua fidelidade jamais falha. Então, nesta noite, quando você se deitar, não encare a oração como um simples costume antes de fechar os olhos. Veja como um momento em que você semeia as sementes dos milagres que irá testemunhar. Fale com fé. Entregue suas cargas. Declare em voz alta que você crê no que ainda não vê. E depois, durma em paz, sabendo que seu Pai já começou a trabalhar no que você lhe pediu. Porque Ele é fiel para completar aquilo que começou e nunca chega atrasado no encontro com o seu milagre. Essa é a segurança que transforma suas noites em solos férteis, onde germina a esperança. Essa é a certeza que te permite descansar, confiando que o que hoje você semeia em oração, amanhã florescerá sob a luz da graça de Deus. Número 7. Sua intercessão noturna é o escudo invisível da sua família. Você já parou para pensar que a paz da sua casa começa nos joelhos de quem ora? Cada noite em que você fecha os olhos e fala com Deus, não está apenas entregando seus próprios fardos, está também levantando um escudo invisível sobre aqueles que você ama. Josué declarou com firmeza e compromisso em Josué 24:15: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essa declaração não era apenas uma promessa para ele, mas um modelo para todos nós que temos a responsabilidade de cobrir espiritualmente o nosso lar. Porque quando você decide servir ao Senhor, não faz isso só por você, mas por todos os que dormem debaixo do seu teto. A oração noturna não é apenas um ato de devoção pessoal, é um ato de intercessão familiar. Quando você intercede, não está falando com Deus apenas por si, mas também pelos seus. Pelo seu marido ou esposa, por seus filhos, por seus pais, até mesmo por aqueles que moram com você e ainda não conhecem a Cristo. Servir ao Senhor não é uma placa na porta. É um estilo de vida que se reflete na forma como você os cobre em oração todas as noites. Porque enquanto eles descansam, você se torna o guardião espiritual que se certifica de que nenhuma flecha do inimigo os alcance enquanto dormem. Mas aqui há uma verdade profunda. Existe uma diferença entre orar pela sua família e orar com sua família. Orar por eles é cobri-los mesmo quando talvez nem saibam disso, quando estão dormindo ou distraídos. Orar com eles é segurar suas mãos e ensinar com o seu exemplo que a família que ora unida permanece unida. Ambas são necessárias. Por isso, toda noite é uma oportunidade de semear essa semente, ensinar que nesta casa, antes de dormir, fala-se com Deus, que antes de fechar os olhos, entregamos nossos fardos ao Pai,
A ordem espiritual no lar começa com você. Não dá para esperar que sua casa ande em paz se você não assume a liderança espiritual e declara: aqui se serve ao Senhor. A Bíblia ensina que o inimigo anda ao redor, procurando a quem possa devorar. E às vezes ele começa desorganizando o mais básico, os relacionamentos familiares. Mas a oração noturna fortalece os laços, cura feridas, dissipa discussões do dia e prepara o terreno para que o amor de Deus se manifeste mesmo enquanto todos dormem. Porque há coisas que Deus faz à noite, em silêncio, que nenhum conselho ou esforço humano poderia realizar. A intercessão familiar também tem um alcance geracional. Talvez você não veja imediatamente, mas cada oração que você faz por seus filhos, por seus netos, mesmo antes de nascerem, está plantando bênçãos para as gerações futuras. Quantos testemunhos conhecemos de pessoas que se levantaram na fé graças às orações de uma avó, de um pai, de alguém que decidiu não desistir da brecha espiritual. Por isso, não pense que suas orações se perdem no nada. Cada palavra que você pronuncia diante de Deus é registrada no céu e libera proteção, favor e paz sobre sua família. Agora quero te convidar a refletir sobre isso. Que bênçãos poderiam chegar à sua casa se todas as noites você os cobrisse em oração? Quantas lágrimas seriam evitadas? Quantos ataques do inimigo seriam frustrados? Quantas vitórias seriam conquistadas enquanto seus queridos dormem em paz? Essa é a responsabilidade e também o privilégio do crente. Levantar-se firme como Josué e declarar com fé que sua família está consagrada ao Senhor. Que mesmo quando eles não compreendem, você não deixa de clamar por eles, porque confia nas promessas de Deus. Nesta noite, quando as luzes se apagarem e o silêncio encher o seu lar, não se esqueça de que sua voz tem poder. Mesmo que ninguém mais ouça, Deus ouve. Levante suas mãos, ainda que cansadas, e diga os nomes um por um. Mencione seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus irmãos. Declare que este lar é território de paz, que as correntes da opressão não têm lugar aqui, que os sonhos dos seus filhos serão cheios de esperança, que os corações rebeldes se renderão ao amor de Cristo. Essa oração é o escudo invisível que os protege enquanto dormem. Não subestime o poder da sua intercessão. Uma casa coberta por oração à noite é uma casa que amanhece cheia da graça de Deus. Porque Ele não cuida apenas de você enquanto você dorme. Ele honra sua fé ao cuidar daqueles por quem você clama. Então, não vá para a cama sem falar com Ele. Não deixe a noite passar sem colocar cada vida nas mãos dEle. E depois, quando você adormecer, descanse tranquilo, porque aquele que guarda sua casa não dorme, e aquele que vela pelos seus é fiel para cumprir o que prometeu. Você e sua casa servirão ao Senhor, e essa é a maior paz com que você pode fechar os olhos todas as noites. Número 8. O crescimento espiritual mais profundo acontece quando ninguém te vê. Você já percebeu que as maiores mudanças espirituais na sua vida não aconteceram diante de uma multidão, mas em segredo, naqueles momentos em que ninguém mais te vê? Na quietude da noite, quando você apaga as luzes e se senta em silêncio com Deus, é quando realmente cresce na fé. Porque não é a atividade que transforma, e sim a intimidade. Paulo expressou isso de forma linda em 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Isso significa que sua transformação espiritual não é instantânea nem barulhenta. É progressiva e silenciosa, como uma semente que germina debaixo da terra antes de romper a luz. O crescimento espiritual mais profundo acontece justamente nesses momentos de oração noturna, onde não há aplausos nem reconhecimento pelas suas lágrimas. É ali que Deus trabalha em áreas do seu caráter que ninguém mais conhece, onde Ele te ensina a perdoar quem te feriu, a soltar o que você não pode controlar, a entregar aquilo que você ainda quer reter. Essa é a transformação silenciosa. E ela acontece em camadas.
de glória em glória, como um escultor que dia após dia vai moldando sua obra até que finalmente reflita a imagem que ele sonhou desde o princípio. Mas é importante entender que há uma grande diferença entre estar ativo nas coisas da igreja e ter intimidade com Deus. Você pode participar de ministérios, frequentar reuniões, estar ocupado com o religioso e ainda assim não ter uma vida de intimidade. A atividade pode preencher sua agenda, mas é a intimidade que preenche o seu coração. É na intimidade noturna que você realmente descobre quem é diante dele e quem ele é para você. Naquela conversa pessoal que você tem antes de dormir, quando fala e escuta, quando chora e se rende, é quando você mais se parece com Cristo, ainda que não perceba isso na hora. Por isso, a constância é essencial. A maturidade espiritual não se constrói com uma oração ocasional. Ela se constrói com o hábito diário de se separar para estar com Ele. Não importa se são 5 minutos ou 1 hora, o que importa é que a cada noite você lembre a sua alma que só na presença dele há plenitude. Essa constância molda seu caráter, fortalece seu espírito e te ensina a permanecer firme nas provações do dia seguinte, porque aquilo que você pratica na quietude se revela na tempestade. A solidão com Deus também fortalece sua identidade espiritual. É nesses momentos que você entende que não é definido pelos seus sucessos nem pelos seus fracassos, mas por aquilo que ele diz a seu respeito. Ali, você ouve sua voz te lembrando que é amado, que é dele, que você não precisa provar nada para merecer sua graça. E essa identidade firme é o que te permite encarar o novo dia com paz e segurança, porque você já sabe quem é em Cristo. E é justamente nessa quietude que você começa a refletir mais e mais o rosto de Cristo. A Bíblia diz que somos transformados na mesma imagem. Não é uma imitação imperfeita, é a mesma imagem. E isso não acontece porque você tenta mais forte parecer cristão. Acontece porque você passa tempo com Ele. Como Moisés, que depois de falar com Deus na intimidade, saía com o rosto resplandecente. Essa é a obra do Espírito em você. Te transformar de dentro para fora, até que sua vida reflita a glória dele. E agora me deixe te perguntar, você já percebeu que as pessoas mais espirituais também são aquelas que passam mais tempo a sós com Deus? Não é coincidência, é fruto de uma vida escondida nele, de uma vida que prioriza o secreto sobre o público, o íntimo sobre o visível. Porque quem investe tempo na quietude da noite cresce em sabedoria, em domínio próprio, em fé, em amor. E esse crescimento ninguém pode te tirar. Então, nesta noite, não despreze a oportunidade de se sentar a sós com o seu Pai. Desligue o barulho, guarde o celular, feche a porta do seu quarto e fale com Ele. Não importa se no início você não sabe o que dizer, só estar na presença dele já é o suficiente para que ele comece a te transformar. E pouco a pouco, noite após noite, você vai perceber que algo muda dentro de você, que seu caráter se suaviza, que sua fé se fortalece, que sua paz aumenta. Porque é na intimidade noturna que o céu mais se parece com a terra. E é ali, quando ninguém te vê, que você mais cresce na fé. Número 9. Consultar a Deus antes de dormir evita decisões erradas amanhã. Você já se perguntou como seria o seu dia se, antes de dormir, entregasse seus planos e decisões a Deus? A quietude da noite não serve apenas para descansar o corpo e curar as feridas da alma. Também é o momento perfeito para ouvir a direção de Deus para o que virá amanhã. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos uma promessa maravilhosa. Confia no Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a chave. Não se trata apenas de planejar, mas de aprender a confiar que Ele tem o mapa do seu dia e está pronto para sussurrá-lo a você quando você pergunta com um coração sincero. Deus usa o silêncio da noite para nos falar, porque é quando estamos mais receptivos.
Quando não há mais ruído externo, quando as distrações se calam, sua voz se torna mais clara. Muitas vezes, chegamos ao final do dia com perguntas sem resposta, decisões a tomar, caminhos que parecem incertos. E ali, na intimidade da oração noturna, Ele nos lembra que não precisamos caminhar sozinhos, que está pronto para nos guiar passo a passo, se apenas o deixarmos. Essa direção nem sempre vem como uma voz audível ou um plano detalhado, mas a paz começa a encher o nosso coração, alinhando os pensamentos e nos dando discernimento para saber o que fazer. A promessa de Provérbios é condicional. Confia no Senhor. Isso significa render nossa agenda, nossas expectativas, nossos medos e reconhecer que a nossa perspectiva é limitada. Você pode fazer planos e é bom que faça, mas não se esqueça de que seus planos precisam ser filtrados pela vontade dele. Porque por mais bons que pareçam, se não estiverem dentro do propósito de Deus, podem se tornar pesos e decisões equivocadas. A diferença entre planejar e confiar é simples. Planejar te prepara, mas confiar te garante que sua preparação não será em vão, pois será dirigida por Ele. Cada decisão importa, e muitas decisões erradas poderiam ser evitadas se apenas as consultássemos na noite anterior. Quantas vezes você já perdeu a paz por ter seguido um caminho precipitado sem antes pedir direção a Deus? A oração noturna é sua oportunidade de fazer uma pausa e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça amanhã? Como queres que eu haja? O que devo priorizar? Essa atitude não apenas demonstra humildade, como também abre espaço para que o Espírito Santo te dê discernimento. Porque o discernimento não nasce da pressa nem do barulho, mas da intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais sensível se torna à sua direção. Consultar a Deus antes de decidir é uma disciplina que também molda seu caráter. Não se trata apenas de evitar erros, mas de aprender a depender dele, de reconhecer que você é filho e que seu Pai Celestial sabe mais. E isso não traz apenas direção, mas também descanso. Porque ao se deitar sabendo que o dia seguinte já está nas mãos de Deus, você pode dormir em paz, sem ansiedade, sem medo do que virá. Porque se Ele dirige seus passos, também endireita seus caminhos, e o que parecia complicado começa a se esclarecer no tempo certo. A oração noturna também prepara o coração para receber essa direção. Às vezes, não é que Deus não fale, mas nosso coração está endurecido ou distraído demais para escutar. Naqueles minutos antes de dormir, quando você se rende a Ele e diz: Senhor, faz a tua vontade, Ele começa a remover de dentro de você toda a ansiedade, toda a autossuficiência, toda a confusão. E quando seu coração se aquieta na presença dEle, então sua paz te guia, confirmando o que você deve fazer. E quando você aprende a praticar isso todas as noites, o discernimento se torna um hábito. Você não apenas decide melhor, mas também se torna mais sensível à voz dele durante o dia. Porque o que é semeado no silêncio da noite floresce no barulho do dia. Deus começa a te lembrar dos sussurros daquela conversa enquanto você dirige, enquanto trabalha, enquanto conversa com os outros. E então, você entende que não foi apenas uma oração, mas o início de um dia dirigido por Ele. Por isso, nesta noite, antes de fechar os olhos, pare e se pergunte: quantas decisões erradas eu poderia evitar se consultasse a Deus na noite anterior? Quantas portas fechadas poderiam se abrir com o favor dele, se eu aprendesse a deixar que ele endireite os meus caminhos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque quando você dorme confiando que ele já tem o mapa, pode descansar tranquilo. Ele te sussurra a direção e endireita teu caminho, porque ele é seu pai, seu conselheiro, seu guia fiel. E com essa certeza, amanhã você despertará pronto para caminhar em sua paz e no seu propósito. Número 10.
As correntes espirituais se quebram melhor na intimidade noturna. Você já se perguntou quantas correntes invisíveis têm te impedido de viver na liberdade que Cristo já conquistou por você? Todas as noites, ao se aproximar da presença de Deus, você tem a oportunidade de quebrar amarras espirituais que há anos oprimem seu coração. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É o que diz 2 Coríntios 3,17. E essa liberdade não é simbólica nem temporária, é real e transformadora. A oração noturna não apenas alivia a alma após um dia difícil, ela também tem o poder de desfazer tudo aquilo que o inimigo tentou amarrar em sua vida. No silêncio da noite, quando as máscaras caem e seu espírito está nu diante dele, o espírito começa a quebrar correntes na escuridão. A liberdade espiritual não é opcional para um filho de Deus. É uma promessa que te pertence porque a presença dele habita em você. Toda vez que você decide entregar seus fardos, seus pecados ocultos, seus pensamentos opressivos e seus medos diante dele, algo começa a ceder no mundo espiritual. Porque a presença do Espírito Santo não tolera as correntes do inimigo. Quando você convida o Espírito em oração, ele começa a cortar amarras que você nem sabia que carregava. Amarras de ressentimento, de medo do fracasso, de hábitos pecaminosos, de feridas do passado. Tudo isso começa a ser rompido quando sua glória enche o seu quarto. Paulo não disse que a liberdade era opcional. Ele disse que é uma marca distinta da presença de Deus. Isso significa que se ainda existem áreas da sua vida onde você se sente preso, a solução não está em se esforçar mais, mas em se aproximar mais do Espírito, porque só Ele pode quebrar aquilo que você não consegue soltar com as suas próprias forças. A diferença entre quebrar e se libertar é importante. Não basta apenas que Ele quebre as correntes, você também precisa sair do lugar onde estava preso. A liberdade que Jesus dá não apenas corta o que te amarra, ela também abre a porta para que você entre numa nova vida. Mas para viver essa liberdade, é preciso também identificar as amarras que estão te prendendo. À noite, quando orar a sós, peça ao Espírito Santo que te revele aquilo que ainda não foi rendido. Pode ser uma falta de perdão por alguém, uma mentira que você acredita sobre si mesmo, um hábito nocivo que rouba sua paz. Você não pode lutar contra aquilo que não reconhece. E quando ele te mostrar, não fuja da verdade. Confesse, solte, declare que isso já não tem mais poder sobre você, em nome de Jesus. A confissão noturna tem um poder libertador enorme, porque quanto mais cedo você confessa o que pesa, mais cedo ele substitui por sua paz. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E essa purificação acontece ali mesmo, no seu quarto, enquanto você conversa com ele e decide entregar tudo. Você não precisa esperar um momento público, nem de testemunhas. A liberdade começa quando você decide não dormir mais uma noite com essas correntes. E essa liberdade também se declara com fé. Há poder quando você proclama em voz alta: em nome de Jesus, sou livre disso. Porque o inimigo treme quando um filho de Deus se levanta e lembra quem é e a quem pertence. Essa declaração, na intimidade do seu quarto, tem mais impacto do que você imagina. Porque o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Por isso, todas as noites, antes de dormir, separe um momento para declarar sua liberdade. Não importa o quão fraco você se sinta, porque a força não está nas suas palavras, mas no nome de Jesus que a sustenta. Agora pense, que áreas da sua vida poderiam mudar se você declarasse sua liberdade em Cristo todas as noites? Talvez você acordasse com menos medo e mais fé. Talvez seu coração estivesse mais leve e sua mente mais clara.
Talvez aquelas portas que pareciam fechadas começassem a se abrir porque você já não carrega mais as correntes do passado. Porque quando o Espírito do Senhor está no seu quarto, nada pode te prender na escuridão. Então, nesta noite, não se contente com um simples Deus, obrigado pelo dia. Vá além. Fale com Ele sobre aquilo que tem te mantido cativo. Peça que o Espírito dele encha o seu quarto e quebre tudo o que não pertence a ele. Declare com fé que você é livre, em nome de Jesus. E depois, descanse, confiando que aquilo que ele quebra, ninguém mais pode restaurar. Essa é a paz com a qual você pode se deitar e dormir em segurança. Porque na escuridão, onde ninguém mais vê, as correntes caem no chão quando a luz dele brilha sobre sua vida. E quando você despertar, despertará mais livre do que nunca. Número 11. Agradecer antes de dormir muda sua perspectiva ao despertar. Você já percebeu como muda o seu ânimo quando termina o dia agradecendo em vez de reclamando? Paulo disse isso de forma direta em 1 Tessalonicenses 5,18. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Ele não apresentou como uma sugestão gentil, mas como um mandamento cheio de propósito. A gratidão não é um detalhe opcional da vida cristã. Ela faz parte do plano de Deus para a sua paz e maturidade. Antes de dormir, quando você fecha os olhos e fala com Deus, separe um momento para agradecer, mesmo pelas coisas que ainda não entende. Porque a gratidão, mais do que uma emoção passageira, é uma decisão espiritual que transforma sua noite e o seu dia seguinte. Paulo não diz, dai graças por tudo, mas dai graças em tudo. E isso faz toda a diferença, porque nem sempre conseguimos agradecer pelas circunstâncias, por uma doença, por uma perda, por uma traição, mas podemos sim agradecer nelas. Porque mesmo que as circunstâncias sejam adversas, a presença de Deus continua fiel e seu propósito permanece intacto. Essa é a grandeza da gratidão cristã. Ela não depende de que tudo esteja bem para ser expressa. Quando você decide agradecer mesmo em meio ao caos, seu coração se alinha com a vontade de Deus e experimenta uma paz que excede todo entendimento. Existe algo profundamente curador em terminar o dia com gratidão. Não importa o quanto ele tenha sido pesado, quantas coisas não saíram como esperado, sempre há algo pelo qual agradecer. O simples fato de estar vivo, de poder orar, de saber que ele nunca te abandonou em meio às provações. Essa gratidão noturna é um remédio para a alma cansada, um bálsamo que suaviza as feridas do dia. Porque a gratidão te lembra do que você já tem e te ajuda a descansar, confiando que amanhã ele continuará sendo fiel. A gratidão também muda sua perspectiva sobre o dia. Os mesmos problemas parecem diferentes quando vistos através da lente de um coração grato. Porque a gratidão não nega as dificuldades, mas as coloca em proporção diante do Deus que governa tudo. Quando você ora à noite e enumera as bênçãos que às vezes passa despercebidas, a saúde, a família, o alimento, a oportunidade de servir, a salvação, de repente seus fardos ficam mais leves e seu espírito respira com mais alívio. E isso não muda apenas sua noite. Muda também a forma como você acorda. Porque um coração grato dorme melhor. E uma alma em paz recebe o novo dia com esperança. Quando você agradece à noite, desperta diferente, não com o semblante carregado, nem com ansiedade pelo que virá, mas com a confiança de quem sabe que Deus está no controle. A gratidão te prepara para enfrentar o amanhã a partir de um lugar de vitória e não de derrota. Existe uma conexão muito íntima entre gratidão e paz interior. A Bíblia diz em Filipenses 4:6 que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que apresentemos nossos pedidos a Deus com ações de graças, e a paz de Deus guardará nossos corações e pensamentos. Essa paz vem porque a gratidão te ancora no caráter de Deus.
te lembra que ele já foi bom e que continuará sendo. Quando você agradece, sua mente se liberta da murmuração e do medo e seu espírito entra em descanso. Então, nesta noite, antes de dormir, pare por um instante e repasse mentalmente as bênçãos do dia. Pense nos pequenos detalhes. Um sorriso que recebeu, um problema que não se agravou, uma palavra de ânimo, uma oração feita por você. Diga a Deus: obrigado, porque mesmo neste dia difícil, o Senhor não me soltou. Obrigado, porque tua misericórdia me sustentou. E se hoje foi um bom dia, agradeça ainda mais. Não tome como garantidas as coisas belas, pois cada uma veio das mãos dele. Agora eu te convido a refletir. Você já percebeu que os dias mais difíceis se tornam mais suportáveis quando terminam com gratidão? Essa é a evidência de que a gratidão não é apenas um gesto gentil, mas uma arma espiritual que desarma a queixa, o ressentimento e o desânimo. A gratidão muda a atmosfera do seu coração e transforma suas noites num altar onde você descansa sob a vontade perfeita de Deus. Por isso, todas as noites em que você falar com Ele, não entregue apenas suas cargas. Entregue também sua gratidão. Diga obrigado pelo que entende e também pelo que ainda não compreende. Porque a gratidão não depende da lógica e sim da fé. E quando você se deita com um coração agradecido, percebe que o descanso não vem apenas do silêncio exterior, mas da paz interior que só Ele pode dar. Essa paz é o presente daqueles que escolhem terminar o dia com gratidão e despertar o próximo com esperança. Número 12. Conhecer a Deus de perto é o segredo daqueles que oram à noite. Você conseguiria descrever como é a personalidade de Deus com base na sua experiência pessoal com Ele? Essa pergunta desnuda o nosso coração, porque a resposta não depende de quantos versículos você sabe, nem de quantos sermões já ouviu, mas de quanto tempo você passou com Ele, sozinho, em silêncio, com a alma aberta. Jesus explicou isso em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Conhecer a Deus não é acumular informações sobre Ele, mas se aprofundar em seu coração. E esse conhecimento não se adquire correndo de um lado para o outro, mas sim na calma da comunhão noturna, quando tudo se apaga e restam apenas você e Ele. Muitos podem te dizer coisas sobre Deus, que Ele é amor, que é justo, que é santo. E tudo isso é verdade. Mas há uma diferença enorme entre saber sobre Ele e conhecê-lo de fato. É como quando alguém te descreve um amigo, mas você nunca o conheceu pessoalmente. Só quando você o convida para sua casa, senta-se para jantar com ele, conversa e compartilha sua vida, é que descobre sua verdadeira essência. Com Deus é a mesma coisa. Não basta frequentar a igreja ou ler sobre Ele. É necessário investir tempo a sós para descobrir por você mesmo como é a sua voz, como é a sua paz, como é o seu caráter. Na intimidade da noite, acontece algo que não se manifesta no meio do barulho. A oração noturna é o laboratório onde essa relação pessoal se desenvolve. Porque na solidão do quarto, seu coração se suaviza, suas barreiras caem, suas palavras fluem com sinceridade. Ali, você pode contar o que não contaria a ninguém, chorar sem vergonha, ouvir sem interrupções. E quando você vive esse processo noite após noite, começa a perceber que algo muda. Sua confiança nele cresce, sua sensibilidade à voz dele se afina, seu amor por ele se aprofunda e se torna mais verdadeiro. Porque ele não procura filhos ocupados, ele procura filhos dispostos a sentar aos seus pés. Essa é a grande diferença entre religião e relacionamento. A religião ensina a cumprir rituais e horários para não falhar. O relacionamento ensina a se aproximar por amor, a buscá-lo porque sente saudade, não por obrigação. E é à noite, quando não há público nem expectativas, que se prova se sua fé é um hábito ou uma paixão. Quando todos dormem e você escolhe falar com ele, você demonstra que sua prioridade não é impressionar os outros, mas conhecer o Pai em segredo.
Passar tempo de qualidade com Deus deveria ser o maior desejo do nosso coração. Não se trata de quantas horas você ora, mas da intenção com que ora. 10 minutos com sinceridade valem mais do que 1 hora repetindo frases vazias. É nessa solitude com Deus que seu espírito se fortalece e se nutre. Você aprende que pode ficar em silêncio ao lado dele e se sentir seguro, que pode abrir a Bíblia, ler um versículo e deixá-lo falar, que pode apenas ouvir o sussurro do Espírito e saber que não precisa de mais nada. E é aí que você começa a reconhecer a personalidade dele em sua vida. Descobre que ele é paciente porque não te apressa, que é terno porque não te repreende com dureza, que é firme porque não te deixa permanecer no erro. Você começa a falar dele não apenas como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas como o seu Deus, o que te levantou quando você caiu, o que esteve contigo quando todos te deixaram, o que acalmou o seu medo na madrugada. A intimidade noturna te dá testemunho próprio e não emprestado. E é isso que sustenta a sua fé, mesmo quando a vida se torna difícil. Então, nesta noite, antes de dormir, pare um instante e pergunte a si mesmo: eu realmente conheço a Deus ou apenas sei coisas sobre Ele? Eu conseguiria descrever seu caráter com base na minha própria experiência? Se a resposta te incomoda, não se culpe. Isso apenas significa que ele está te convidando a se aproximar mais. Porque o desejo dele não é que você o obedeça por medo, mas que o siga por amor. Que você o conheça tão bem que quando falarem mal dele, você possa responder: isso não é verdade. Eu o conheço e sei como ele é. Fale com ele esta noite. Diga o que está no seu coração. Conte-lhe seus medos e seus sonhos. Fique um tempo em silêncio. Aprenda a desfrutar da presença dele, e você verá que, pouco a pouco, descobrirá o segredo daqueles que conhecem a Deus de perto. A vida eterna começa aqui e agora, na intimidade de um relacionamento que se constrói à noite, na quietude, na sinceridade. Ali, onde o Pai te espera para transformar seu descanso e seu amanhecer com o doce peso da sua paz e do seu amor. Número 13. Força espiritual para enfrentar o dia. Você já percebeu que os dias mais difíceis parecem mais leves quando você acorda espiritualmente preparado? Essa é a força secreta daqueles que não esquecem de falar com Deus antes de dormir. Isaías 40:31 nos lembra uma promessa poderosa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso não é apenas uma frase bonita para decorar, é uma realidade espiritual para viver todas as noites. A oração noturna não apenas silencia o barulho do dia, mas também recarrega sua bateria interior para enfrentar o que está por vir. Porque descanso físico e renovação espiritual não são a mesma coisa. Você pode dormir 8 horas e ainda acordar cansado se não tiver dado descanso à sua alma. Mas quando você entrega suas cargas ao Senhor em oração, algo sobrenatural acontece. Ele renova suas forças de dentro para fora. Deus usa a quietude da noite para te restaurar. Enquanto o corpo dorme, o espírito dele continua trabalhando. Cada lágrima que você derrama na intimidade é recolhida. Cada palavra de rendição é ouvida. Cada peso que você decide soltar é substituído por uma paz que te envolve enquanto você dorme. Essa é a renovação noturna. É como uma oficina secreta onde o mestre ajusta as peças que se soltaram durante o dia, lubrifica as partes que se endureceram com o estresse, limpa as impurezas que você acumulou pelo caminho. E quando o dia amanhece, você acorda leve, forte, com a esperança renovada. Por isso, Isaías chama isso de esperar no Senhor. Essa espera não é passiva nem entediante. É uma espera cheia de confiança. É fechar os olhos sabendo que enquanto você descansa, Ele trabalha. Que enquanto sua mente silencia, a vontade dele se cumpre. Que enquanto seu corpo repousa, seu espírito se fortalece.
Essa é a diferença entre descansar fisicamente e ser renovado espiritualmente. O primeiro alivia o cansaço temporário, mas o segundo te prepara para resistir aos ventos mais fortes sem quebrar. Se preparar espiritualmente para o dia seguinte não deveria ser uma ideia opcional, mas um hábito essencial. O mundo que te espera ao amanhecer está cheio de desafios, tentações, más notícias, decisões difíceis. Se você sai para enfrentá-lo de mãos vazias, é fácil cair na frustração e no desânimo. Mas se você sai coberto pela graça de Deus, fortalecido pela oração, consciente de quem te respalda, nada nem ninguém pode roubar a sua paz. Essa preparação acontece antes de fechar os olhos, não amanhã, não depois, agora. A oração noturna fortalece sua resistência espiritual, porque te lembra que a batalha não é travada com suas forças, mas com as dele. Quando você diz ao Senhor, não posso sozinho, entrego tudo a ti, seu espírito se alinha com o poder dele. E quando a prova chega no dia seguinte, em vez de desistir, você se surpreende resistindo, avançando, até mesmo sorrindo, porque suas forças não vêm de você. Vêm de ter esperado no Senhor na noite anterior. Essa conexão entre esperar em Deus e receber forças é um princípio que o próprio Jesus praticava. O Evangelho nos conta que muitas vezes ele se retirava para orar à noite. Depois de um dia com multidões, curas e ensinamentos, ele subia sozinho ao monte para falar com o Pai, e no dia seguinte estava pronto para continuar sua missão. Quanto mais nós precisamos disso. Se o Filho de Deus encontrava força na intimidade noturna, como poderíamos imaginar que podemos viver sem ela? E agora me permita te perguntar, você já notou que os dias mais desafiadores são mais fáceis quando você começa espiritualmente preparado? Isso não é coincidência. Isso é consequência de uma vida que aprendeu a se recarregar na fonte certa. Então, esta noite, não vá dormir sem reservar alguns minutos para falar com Ele. Diga a Ele o que está pesando em seu coração. Agradeça pelo que Ele te deu. Reconheça que você não sabe o que o amanhã trará, mas confie que suas novas forças vão te sustentar. Quando você faz isso, não apenas dorme melhor, você também acorda diferente. Levanta com o espírito mais firme, a mente mais clara, o coração mais disposto, porque você carregou sua bateria espiritual antes de dormir. E então, os problemas já não te esmagam da mesma forma, as decisões já não te paralisam do mesmo jeito, as notícias já não te roubam a esperança. Porque dentro de você há uma força que o mundo não pode dar nem tirar. Então, nesta noite, antes de apagar a luz, incline seu rosto, feche os olhos e diga: Senhor, aqui estou. Dá-me novas forças como prometes em tua palavra. Leva embora meu cansaço, meu medo, minha ansiedade e enche-me da tua paz enquanto eu durmo. E depois descanse, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E quando você acordar, que seus pés toquem o chão com a certeza de que você está pronto, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Número 14. As palavras que você declara sobre o seu futuro têm poder criativo. Você já pensou no poder que tem as palavras que você diz justamente antes de dormir? A Bíblia nos lembra em Jeremias 29:11 que os planos de Deus para você são de bem e não de mal, para te dar o fim que você espera. Esse versículo não é apenas um consolo para os dias difíceis. É uma declaração profética sobre o seu futuro. Todas as noites, quando você fala com Deus e entrega suas cargas, não se esqueça de levantar a voz para declarar aquilo que Ele já estabeleceu para a sua vida. Porque as suas palavras, alinhadas à vontade dEle, têm poder criativo para moldar o seu amanhã. Deus não improvisa com a sua vida. Os planos dele são específicos, pessoais e cheios de esperança. Ele pensou em você antes mesmo de você nascer. Desenhou um caminho cheio de propósito e preparou um futuro melhor do que você pode imaginar.
Mas muitas vezes vamos dormir repetindo na mente as dúvidas, os medos, as feridas do dia, e isso ofusca a visão daquilo que ele prometeu. Este é o convite, que antes de fechar os olhos, você mude a sua linguagem. Que em vez de reclamar pelo que não deu certo hoje, você declare o que Deus já determinou para o seu amanhã. Que você diga com fé: Senhor, creio nos teus planos de bem, creio na tua esperança para o meu futuro, creio no fim que preparaste para mim. Existe uma diferença importante entre declarar e decretar. Quando você decreta algo por conta própria, corre o risco de impor os seus desejos sobre a vontade de Deus. Mas quando você declara aquilo que ele já disse, simplesmente se alinha à palavra dele. E essa é a chave. Nossas declarações têm poder quando estão em harmonia com aquilo que ele já escreveu para nós. Por isso é tão importante conhecer suas promessas, meditar nelas e repeti-las até que fiquem enraizadas no coração. Declare cura, declare provisão, declare direção, declare paz, não porque você inventou, mas porque ele já prometeu. As palavras que você pronuncia na oração da noite são sementes para o seu futuro. Cada uma tem o potencial de produzir frutos se estiver semeada na vontade de Deus. Há uma força criativa na sua boca que pode mudar a atmosfera da sua casa, da sua mente e do seu coração. Quando você diz: creio que amanhã andarei no teu propósito, seu espírito se fortalece. Quando você confessa: creio que o que planejaste para mim é bom, sua fé se acende, porque a fé não é apenas crer em silêncio, é também proclamar em voz alta que Deus continua sendo fiel. E não se esqueça de que essas declarações não impactam apenas o seu amanhã, também transformam o seu descanso. Quando você declara a palavra sobre si mesmo antes de dormir, a paz de Deus cobre sua mente. Os pensamentos ansiosos perdem força, os pesadelos desaparecem e seu coração entra em repouso. Porque ao confessar que ele tem o controle, você para de lutar batalhas que já foram vencidas na cruz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Por isso, é tão importante alinhar o que você declara à vontade dele. Não basta repetir frases motivacionais vazias. Suas palavras precisam sair de um coração que crê na palavra, que a estuda, a entende e a recebe como verdade. Antes de dormir, abra sua Bíblia, procure um versículo que fale a sua situação e declare sobre a sua vida. Não por mágica, mas por fé. Porque Deus honra a fé que se expressa com palavras. Talvez hoje você esteja cansado, desanimado, confuso. Mas ainda assim, não perca a oportunidade de semear esperança com sua boca. Diga: Senhor, teus planos são de bem para mim. Não importa o que vi hoje, creio no que prometeste. Não importa o que me falta, creio no que tens preparado. Não importa o que ouvi, creio na tua voz. Essa é a fé que agrada a Deus e transforma destinos. E agora te pergunto: o que poderia mudar na sua vida se todas as noites você declarasse os planos de Deus sobre o seu futuro? Talvez suas decisões fossem mais corajosas. Talvez seu coração estivesse mais confiante. Talvez seus dias começassem com mais propósito. Porque quando suas palavras se alinham com a palavra dele, sua vida também se alinha. Então, nesta noite, depois de entregar suas cargas, antes de fechar os olhos, declare em voz alta: Senhor, teus planos para mim são de bem e não de mal. Me dás um futuro cheio de esperança. Creio que amanhã andarei na tua vontade. Obrigado porque já preparaste tudo. E então durma em paz, sabendo que suas palavras têm poder porque estão sustentadas por sua promessa. E ao acordar, caminhe com a certeza de que as palavras que você semeou ontem à noite já estão germinando no seu amanhã. Porque as palavras que mudam o seu destino são aquelas que repetem o que Deus já falou sobre você. Número 15. A paz que não depende das suas circunstâncias é seu direito como filho de Deus. Você já percebeu que a verdadeira paz não depende de tudo estar bem, mas sim de saber que Deus está com você?
Filipenses 4:7 diz isso com uma clareza impressionante. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Essa promessa é o destino final daqueles que aprendem a falar com Deus antes de dormir, entregar suas cargas e descansar em sua paz. Não é uma paz qualquer. É uma paz sobrenatural que não tem explicação humana, porque ela não nasce de circunstâncias que mudam, mas de um coração que aprende a confiar naquele que nunca falha. A paz de Deus transcende a lógica. Ela não depende do seu saldo bancário, nem da saúde perfeita, nem de todas as pessoas ao seu redor agirem como você gostaria. Na verdade, muitas vezes, ela se manifesta justamente quando nada parece estar em ordem. Essa paz é um milagre silencioso que permite que você feche os olhos no meio da tempestade e diga: está tudo bem, porque Ele está aqui. Essa paz não é apenas a ausência de problemas, é a presença de um guardião invisível que cerca sua mente e seu coração enquanto você dorme. É isso que a Escritura promete: guardará os vossos corações, como um soldado que vigia durante toda a noite para que nada nem ninguém invada o seu descanso. Essa é a diferença entre a paz humana e a paz divina. A paz humana é frágil porque se quebra diante do menor contratempo. Ela se baseia em condições externas, mas a paz de Deus flui de sua presença, de sua soberania, de sua fidelidade. Essa paz é fruto da comunhão. Ninguém a experimenta por acaso. É o resultado de conversar com Ele, de abrir o coração, de deixar cada peso aos seus pés antes de deitar. É um presente que só recebe quem confia o suficiente para se render em oração. Essa paz não se compra nem se fabrica, apenas se recebe. A oração da noite cultiva essa paz interior de forma constante. Porque a cada noite em que você escolhe falar com Ele, em vez de lutar com os seus pensamentos, você lhe dá permissão para assumir o controle. A cada noite em que você se humilha e diz: Senhor, eu não consigo mais, está tudo aqui. Você deixa o orgulho de lado e recebe o descanso dele. A paz não é um prêmio para os fortes, é uma graça para os que confessam sua fraqueza e confiam na força dele. Quando essa oração se torna um hábito, você começa a perceber que até mesmo os dias mais caóticos terminam com uma calma inexplicável na alma. E essa paz não apenas te ajuda a dormir melhor, ela também te transforma por dentro, porque enquanto seu corpo descansa, essa paz trabalha, guarda suas emoções, alinha seus pensamentos, fortalece seu espírito. Pouco a pouco, você aprende a viver de forma diferente. Já não reage da mesma forma às más notícias. Já não se desespera quando as coisas não saem como você planejou, porque aprendeu que o verdadeiro descanso não vem quando tudo ao redor se acalma, mas quando tudo dentro de você se rende. Há quem acredite que a paz é um destino distante, mas Jesus a oferece hoje, agora, no silêncio do seu quarto. Você só precisa escolher soltar o que não pode controlar e dizer: Pai, aqui estão minhas cargas, minhas ansiedades, meus medos. Tu sabes do que preciso. Tu és suficiente. E nesse momento, a paz que excede todo o entendimento começa a envolver sua mente como um manto suave que te protege do frio da preocupação. Você não precisa entender como, só precisa confiar. Talvez hoje à noite seu coração esteja inquieto, sua mente cheia de perguntas sem resposta, seu espírito carregado de coisas que te sobrecarregam. Mas mesmo assim, você pode fechar os olhos com a certeza de que Ele já está no controle. A paz que Ele dá não é um ideal inalcançável. É uma realidade para aqueles que decidem se aproximar, falar com Ele e entregar o peso. Porque essa paz não depende das suas circunstâncias, depende de quem as sustenta. Então, nesta noite, quando você for se deitar, não se esqueça de inclinar a cabeça e dizer: Senhor, obrigado porque a tua paz é maior do que os meus problemas. Aqui está o meu coração, aqui está a minha mente.
Guarda-me enquanto eu descanso, que a tua paz cubra minha casa, minha família, meus sonhos. E então, respire fundo e descanse, porque o guardião da sua alma não dorme. E sua paz, essa paz perfeita que excede todo entendimento, estará com você até o amanhecer. Caminhamos juntos do caminho da ansiedade noturna até a perfeita paz de Deus. Você descobriu que não está destinado a carregar sozinho os seus problemas, nem a enfrentar a escuridão com medo. Lembre-se das palavras de Paulo: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não é um luxo espiritual. É sua herança como filho de Deus. Nesta noite, quando você encostar sua cabeça no travesseiro, não será como antes. Agora você sabe que tem acesso direto ao trono da graça. Agora você entende que cada conversa com Deus planta sementes de milagres para o seu futuro. Não permita que essa revelação fique apenas no conhecimento. Coloque-a em prática. Faça dela parte de você. Porque a diferença entre quem vive em paz e quem vive em ansiedade não está nas circunstâncias, mas na capacidade de entregar os fardos a Deus. Declare comigo agora nos comentários: "A partir desta noite, falarei com Deus antes de dormir. Entregarei meus fardos e descansarei em sua perfeita paz. Minha vida será transformada pelo poder da oração noturna." Que Deus abençoe o seu descanso, guarde o seu sono e te desperte a cada manhã com nova esperança. O céu está esperando ouvir a sua voz esta noite.